Aleluia. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Um domingo abençoado para todos os meus irmãos em Cristo Jesus e os ouvintes da palavra de Deus. Irmão, tem uma palavra que fala em João capítulo 20, vai dizer a ressurreição de Cristo Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. E então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer pela Tua palavra, genuína, poderosa, Senhor. Que venha, meu Deus, o Senhor mover o coração de todos aqueles que ouvir e dar crédito à Tua palavra. Que esta vida, esta alma, esta família seja mudada de uma vez por toda, em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio com o seu discípulo, aleluia, divulgando e apontando a cruz. A cruz significava naquela época, todos que morriam naquela cruz era maldito, pessoas maldito, era crucificado naquela cruz, pessoa que estrupava, pessoa que matava, aleluia, pessoa assassino. Aquela cruz, ela tinha um significado que todos que eram pendurados naquela cruz eram pessoas malditas, aleluia. Jesus veio ao mundo e começou a anunciar aos seus discípulos esta morte de cruz. Muitos ficaram, aleluia, impressionados, porque a ponto de Pedro dizer para Jesus: como o Senhor vai àquela cruz? Porque Pedro sabia, mas os discípulos, que Jesus não era maldito, que Jesus, aleluia, nada fez, aleluia, praticou para ir para aquela cruz. Mas naquele momento, Satanás usou a boca de Pedro, para Pedro, aleluia, declarar isso, aonde Jesus olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha convicção do que ele veio fazer. Aquela cruz trazia a paz à humanidade. Jesus morrendo naquela cruz como um cordeiro de sacrifício vivo, aleluia, trazia, aleluia, esse fôlego maravilhoso, esse ar da vida e da vida eterna, e trazia a salvação para toda a humanidade, porque a salvação é importante. Ela é a chave que leva você para a sua casa, para da onde você veio, para da onde eu vim. Esta chave, ela te leva de volta para a tua casa, que não é nessa terra, é no céu. Fique sabendo disso. Toda a humanidade, isso aqui é passageiro. Nós um dia vai sair daqui, vai voltar porque Jesus, Ele foi a ponte, Ele é a ponte e continua vai sendo a ponte para toda a alma que crê nele, aleluia, voltar para essa salvação. E assim Jesus, ele vem declarando, a ponto que quando chega diante de Pilato, do julgamento, Jesus disse: toda autoridade está dada, foi do meu Pai, porque ele, se não fosse, ele enviaria um anjo, aleluia, para dar ordem e destruía todo esse exército, destruía todo esse reino, destruía todo, aleluia, todos vocês. Mas foi ele que permitiu eu vir e morrer morte de cruz. Ou seja, quem matou Jesus, aleluia, o atributo do seu Pai, desceu como um míssil, aleluia, naquela cruz e aniquilou o seu filho, te arrancando o pecado da vida dele. Mas quando arrancou, matou o seu filho, e ao terceiro dia o próprio Pai ressuscitou, porque ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, ele é o dono de tudo, é Deus. Ele ressuscita o seu filho. Lembra de Abraão? Deus prova a Abraão dizendo: dá o teu filho que tu tanto ama. Por quê? Porque os pais, só Deus poderia fazer isso em Jesus. Só Deus poderia aniquilar Jesus. Porque na época, no Velho Testamento, o animal,
Só quem poderia matar o animal era o sacerdote, e Jesus veio com esse cordeiro, trazendo o símbolo dos animais, agora apontando para Jesus. Quando matava os animais lá, era só o sacerdote que poderia matar, ninguém mais poderia matar os animais, apresentar se não fosse o sacerdote. Então Jesus veio como um cordeiro, e o sacerdote dos sacerdotes era o seu pai. Só Deus poderia, aleluia, permitir e causar aquilo no seu próprio filho, porque ninguém poderia tocar em Jesus ou matar Jesus se não fosse o seu próprio pai, dando a redenção da humanidade, a salvação para a humanidade, onde está em João capítulo 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todos que não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas naquele terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo para chegar nesta manhã e passar essa mensagem para você. O próprio Espírito Santo te enfatizando o teu coração nesta manhã, família. Vai para Jesus, busca Jesus, porque ele está voltando para te levar para o reino do céu, para a salvação. E quando ele vir, a igreja vai ser arrebatada, vai subir com as laridas de fogo, clamando no céu, e os anjos no alto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um domingo abençoado para todos vocês, que esta palavra entre na sua família, na sua casa e no seu coração. Na paz.